Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais uma vez com o nosso segundo encontro para falar um pouquinho sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, na aula passada, a gente findou a aula falando um pouquinho sobre as atribuições dessa comissão e hoje nós vamos voltar aqui nessa segunda parte, nesse nosso segundo encontro, para falar um pouquinho das atribuições, né, dos empregados, do vice-presidente, do presidente da CIPA, dos cargos que compõem a CIPA e de todos os participantes, né, que formam a CIPA, ou seja, os eleitores, certo? Então vamos seguir em frente, pessoal. Primeiro vamos falar aqui um pouquinho dos empregados, tá? Qual é a atribuição dos empregados quando a gente fala de CIPA, gente? Primeira, participar das eleições. A CIPA ela só vai ter uma representatividade dos trabalhadores se a maioria desses trabalhadores participarem das suas eleições, das suas respectivas eleições em suas empresas. Vocês concordam comigo? Então, a participação na eleição da CIPA ela é fundamental para que esses empregados possam eleger de forma representativa os seus representantes na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ok? Segunda atribuição dos empregados é sempre colaborar com a gestão da CIPA. Então, percebeu algum tipo de risco? Indica a CIPA, informa a CIPA. Tem alguma queixa? Informa a CIPA. Tem alguma dica, alguma sugestão de melhoria para os processos, para os métodos de trabalho? Informa a CIPA. Tá? Outra coisa é indicar tanto a CIPA, quanto ao SEST, quanto ao empregador qualquer situação de risco. Identificou o risco, indica a CIPA, informa o SESMIT, informa o empregador para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. Tá? Em quarto lugar, observar e aplicar no ambiente de trabalho recomendações quanto à prevenção de acidentes. Gente, isso aqui é extremamente importante. Tá? Vocês que vão estar formando, fiscalizando, enfim, a maioria dos profissionais com relação à saúde e segurança do trabalhador dentro da empresa, vocês têm que deixar bem claro o seguinte, gente, que é obrigatório que todos os funcionários eles se adequem às recomendações, às normas internas de segurança do trabalho. Eles não têm a opção de não exercer, de não executar essas normas. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Lógico, obviamente, que vocês na primeira falha de um funcionário, vocês não vão solicitar a demissão deles, né? Mas vocês vão ali comunicar, vocês vão informar, vocês vão dar treinamento. Mas caso o empregado ele se negue a se adequar às normas internas de prevenção, pode culminar com uma demissão por justa causa, inclusive. Tá? Então é obrigação dos empregados aplicar as recomendações relativas às normas internas de segurança do trabalho. Ok? E em relação ao presidente da CIPA, né? O presidente da CIPA, como eu falei na aula passada, é indicado pelo empregador, tá? Dentre aqueles que foram indicados como efetivos. Então, primeira atribuição desse presidente é convocar os membros para a reunião. Que reunião é essa, gente? Todos os meses vão haver reuniões relativas à CIPA. Essas reuniões são chamadas de reuniões ordinárias. E quem tem a atribuição legal para convocar essas reuniões é justamente o presidente da CIPA. Tá? Outra atribuição desse presidente é manter o empregador informado sobre os trabalhos da comissão. Tá? Como eu falei para vocês, o presidente da CIPA ele é indicado pelo empregador. Então, ele tem o dever de informar a esse empregador o que é que está acontecendo, como é que está funcionando, quais são os problemas, quais são os avanços dessa comissão. Tá? Outra atribuição importante é delegar tarefas, né, atribuições ao vice-presidente. Então, o presidente dentro da CIPA, ele vai ver lá dentro do cronograma dele, foi estabelecido juntamente com os outros membros, quais são as atividades que serão delegadas não só para o vice-presidente, mas para os outros membros também. E outra atividade dele é a coordenação das atividades de secretaria. Então, o presidente ele vai delegar atribuições ao vice, vai coordenar as atividades de
secretaria, convocar os membros para a reunião e manter o empregador informado sobre tudo que está acontecendo na CIPA. Então essa é a função do presidente da CIPA. Ok? Até aí todos tranquilos, dá para entender, né? A CIPA ela não é tão complicada de entender. Fica um pouquinho mais chato quando a gente vai estudar as CIPAs específicas, né? Existem setores da economia que têm CIPAs específicas, mas a gente vai abordar ainda quando a gente falar no finalzinho sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a gente vai falar especificamente quais são esses setores, o que é que muda, o que é que não muda, das polêmicas, enfim. Ok? Então vamos seguir em frente aqui. Vamos ver agora quais são as atribuições do o vice-presidente da CIPA. Olha lá, ó. O presidente ele vai delegar as atribuições do vice e o vice executar as atribuições que lhe foram delegadas. É função dele, é obrigação dele. Outra obrigação do vice é substituir o presidente quando esse não puder participar, né, das reuniões ordinárias ou das decisões. Né. Espera-se que não seja constante, né, essa substituição do presidente pelo vice, pois existe um limite aí de faltas nas reuniões e pode culminar inclusive com o afastamento desse presidente ou de qualquer outro membro. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? De forma conjunta. O que é que cabe de forma conjunta ao presidente e ao vice-presidente, gente? Aí são atribuições que vão ser divididas entre os dois, tá? Só lembrando que não é o presidente que vai delegar essas atribuições do vice. Isso aí são obrigações, essas que que nós vamos falar agora, são obrigações que são delegadas, né, pela própria NR5, tanto ao vice como ao vice-presidente. Então, cuidar para que a CIPA disponha de condições para desenvolver sua função, isso é bem óbvio, né? Eles vão ter que prover os meios necessários, vão ter que correr atrás para que a CIPA possa desenvolver suas funções, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, delegar atribuições aos outros membros, né? Lembrando que a CIPA não só é formada por presidente e vice-presidente, existem outros membros efetivos e existem também membros suplentes. Né? Outra função é divulgar as decisões da CIPA. Outra coisa importantíssima, tudo aquilo que for definido em reunião ordinária ou reunião extraordinária tem que ser divulgado pela CIPA. E isso é a obrigação tanto do vice quanto do presidente. E por fim, e não menos importante, constituir comissão eleitoral. Gente, quando chega próximo do fim do mandato, especificamente a gente vai trabalhar qual é o prazo para que essa comissão seja constituída mais à frente. Mas fato é que, durante um mandato em vigor dessa CIPA, tanto o vice como o presidente, já no finalzinho do seu mandato, eles juntos vão formar o que a gente chama de comissão eleitoral. São eles que vão convocar as novas eleições para que o próximo mandato seja formado. Tá? Então isso é uma atribuição tanto do vice quanto do presidente. Ok? Outra atribuição em conjunto desses dois, promover relacionamento da CIPA com o SESMIT. Importantíssima essa ligação. Né? O SESMIT, todo mundo já sabe, são os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Um grupo de profissionais especializados que vão promover saúde e segurança dentro da empresa. Então, a CIPA, como uma comissão interna de prevenção de acidentes, que tem por objetivo preservação da integridade física do trabalhador, ela vai ter que fazer contato juntamente com o SESMIT. Então, esse relacionamento é muito saudável para a prevenção de acidentes dentro da empresa. Tá? Outra coisa importante que é delegado ao presidente e ao vice-presidente em conjunto é encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA. Muitas vezes o que foi definido em ata, né, em reunião ordinária ou extraordinária, às vezes desagrada uma das partes, né, uma das representações. E a CIPA ela pode encaminhar pedidos de reconsideração, tá, de algumas decisões que foram tomadas na empresa. Então, cabe ao vice e ao presidente em conjunto encaminhar esses pedidos de reconsideração, certo? Agora, em relação ao secretário ou secretária, que a gente falou na aula passada, que foi escolhido em comum acordo entre o empregador e os empregados. Tá?
Acompanhar, ó, olha lá uma das atribuições, acompanhar as reuniões. Aqui mais ou menos, gente, a função do secretário são atividades mais administrativas de apoio à comissão. Então, por exemplo, acompanhar reuniões, redigir atas, né? Redigir alguns outros tipos de documentos, solicitar a assinatura dos membros, verificar a presença desses membros, preparar correspondências ou qualquer outra atividade que for necessário exercer de cunho administrativo. Tá? Até aí eu acho que não tem nenhum problema com. Acho que ninguém aqui vai pecar por não saber as atribuições desse secretário. Tá? E aí a gente avança mais um pouquinho, gente, sai dessa parte mais básica, e aí nós vamos entender como é que funciona essa comissão. Né? Como eu já falei para vocês, ó, todos os meses existe reunião, né? Existe um calendário que é pré-estabelecido no início do mandato, e dentro desse calendário ficam explicitados metas, objetivos, né? O plano de trabalho, enfim, e as datas das reuniões ordinárias. Reuniões ordinárias são reuniões que obrigatoriamente ela tem que acontecer, elas já estão programadas. Tá? Essas reuniões, gente, ela tem uma ata. Todas essas atas elas têm que ser preenchidas, né? Tem que ser assinada, na verdade, desculpa, por todos os membros que estiveram presentes nessa reunião. E essas atas elas ficam à disposição dentro da própria empresa para possíveis fiscalização, seja da Secretaria do Trabalho, né, seja por parte de auditores fiscais do trabalho, ou perícias judiciais, enfim. Qualquer autoridade, né, que precise dessa documentação, que precise observar se está ocorrendo a execução das atividades da CIPA de forma casada com o que preceitua a NR5, essas atas elas têm que ficar no estabelecimento e à disposição de possíveis fiscalizações. Tranquilo, gente? Acho que até aí a gente vai caminhando bem, ok? Outra coisa importante, ó, reuniões extraordinárias. Eu falei para vocês que existiam as reuniões ordinárias, né, que são aquelas que têm que acontecer mensalmente. E o que seriam reuniões extraordinárias? O nome já está falando, né, pessoal? São reuniões que são fora daquele escopo, fora do script. Ou seja, são reuniões que não estão dentro, né, daquela pauta. Então, quando é que essas reuniões extraordinárias elas podem ser realizadas? Primeira situação em que é possível convocar uma reunião extraordinária da CIPA. Quando houver denúncia de situação de risco grave e eminente, que determine a aplicação de medidas corretivas e de emergência. Então, sendo verificado, por exemplo, que uma determinada máquina, que um determinado setor está oferecendo um risco grave e eminente à saúde do trabalhador, é possível, tá, que seja convocada pela própria CIPA, por algum membro da CIPA, essa reunião extraordinária para discutir essa situação. Vocês lembram que quando eu falei das atribuições da CIPA, uma dessas atribuições era requerer paralisação de máquina ou setor onde considere-se haver risco grave e iminente? Vocês têm que lembrar disso aí. Então, ó, o processo ele se dá dessa forma. A partir de uma reunião extraordinária, onde se verifique essa situação de risco grave e iminente, a partir do que for decidido em ata, a CIPA vai lá e vai requerer ao empregador ou ao SESMIT a paralisação de uma máquina ou de um determinado setor. É assim que funciona. Ok? Outra situação que é possível convocar reunião extraordinária é quando ocorre algum acidente de trabalho grave ou fatal dentro da empresa. E aí eu acho que não precisa nem eu explicar o porquê. Está mais do que justificado uma convocação de reunião extraordinária por parte dos membros da comissão. Ok? Outra situação é quando houver solicitação expressa de uma das representações. Seja essa representação dos empregados, seja a representação do empregador. Se uma das partes, né, manifestar expressamente a necessidade de realizar essa reunião extraordinária poderá acontecer. Ok, gente? Tá tranquilo aí? Tá dando para acompanhar? Muito fácil, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um assunto bastante interessante, gostoso e que está sempre aí no dia a dia do técnico de segurança do trabalho. Então é importante que vocês, após a aula, vocês procurem a norma regulamentadora 5, que está disponível aí na internet, que vocês deem uma lida, estudem ela fortemente, ok? Podemos seguir aqui? Então vamos lá.
Ainda, gente, dentro do que preceitua esse funcionamento da CIPA, quando se toma uma decisão na CIPA, essa decisão tem que ser em consenso. Tá? Um dos objetivos de existir a representação paritária dos empregados e do empregador é justamente essa. Tá? É justamente para equilibrar e para que possa haver consenso, certo? Mas quando não há consenso, esse não consenso, tá, ele pode gerar um processo de votação. E aí a gente vai ter que fazer um processo de votação para saber qual medida adotar. E isso tem que estar registrado em ata. Então a CIPA, apesar do empregador ele indicar o presidente, as decisões da CIPA elas têm que ser tomadas em consenso. Então, a partir dos votos de todos os membros, né, caso não haja consenso, haverá essa votação e a partir dos votos dos membros se dará a situação que tiver o maior número de votos. Ok? Outra coisa importante, gente, tem muita gente que se inscreve e participa das eleições da CIPA, mas só para obter a estabilidade no emprego. Mas essa estabilidade ela pode ser perdida. Como assim? Se o membro titular, né, ele faltar mais do que 4 reuniões ordinárias, sem qualquer justificativa, ele automaticamente ele perde o mandato dele. E um outro, o suplente com o maior número de votos, assume no lugar dele. Tá? Então, aqueles espertinhos que se inscrevem e ganham as eleições da CIPA e nunca mais aparecem para reuniões, enfim, esses daí têm dias contados. Tá? Eles não podem faltar mais do que 4 reuniões sem justificativa. Ok? Tranquilo? E aí você me pergunta, professor. No caso de vacância, alguém sabe aqui o que é vacância? Vacância é quando um cargo ele é desocupado, gente. Tá? Então, a vacância definitiva do cargo ela será suprida imediatamente pelo suplente, obedecida a ordem de colocação que consta na ata de eleição. Acho que é bem básico, né? Se você tem lá os membros efetivos e os membros suplentes, um membro efetivo, né, deu vacância no cargo, seja lá, o cara morreu, o cara faltou mais que 4 reuniões ordinárias, seja por qual motivo for. Quem assume é o suplente imediatamente com o maior número de votos. Certo? Tranquilos até aí? Então vamos seguir em frente. E no caso, gente, de afastamento definitivo do presidente. E aí, o que é que acontece? Imagine que tenhamos uma CIPA, essa CIPA tem um presidente, indicado pelo empregador, tem um vice-presidente, e foi indicado pelos membros efetivos por parte dos empregados, mas esse presidente, ele, por exemplo, faltou 5 reuniões e não deu qualquer justificativa. Logo, ele foi afastado. Quem que assume esse posto de presidente? Quem que indica isso? Quem que indica esse novo presidente? O substituto. Será indicado pelo empregador, gente, em até 2 dias úteis a partir do afastamento do membro efetivo que foi afastado. Professor, esse substituto tem que ser da CIPA, membro já da CIPA, preferencialmente sim, é interessante que seja alguém que já esteja dentro da CIPA. Por quê? Porque vai estar ambientado com todas as atividades, com tudo que está ocorrendo da CIPA. Mas pode ser alguém de fora? Pode também. Tá? Outra coisa importante, no caso de afastamento do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados indicarão em 2 dias úteis também o substituto. A mesma regra que vale para a representação do empregador também vale para a representação dos empregados. Vice-presidente que foi afastado do cargo, o cargo dele será ocupado, tá, através de um outro membro titular que seja indicado pela maioria dos outros membros titulares. Tá? E isso deverá ocorrer em 2 dias úteis. Então, eu tenho lá, digamos que eu tenho uma CIPA que tem 5 membros efetivos por parte dos empregados. Então, um desses é vice-presidente, um deles foi afastado, ficaram 4. Esses 4 é que vão definir em 2 dias úteis quem será o substituto, ou seja, quem assumirá
o cargo de vice-presidente da CIPA. Tranquilo, gente, até aí. Muito fácil CIPA, né? Muito fácil CIPA. Mas aí vocês me perguntam o seguinte, professor, caso não exista mais suplente, o que é que o empregador ele tem que fazer? Né? Que a CIPA vai ficar desigual? Lembrem-se, a CIPA nunca poderá ficar desigual. Quando ocorrer o caso, normalmente esses casos são muito específicos, tá? Eu nunca vi isso acontecer, mas num caso esdrúxulo desse, o empregador ele tem que convocar eleições extraordinárias, gente. Ele vai ter que convocar rapidamente essas eleições extraordinárias, cumprir todo o rito do processo eleitoral, mas com um porém. Todos os prazos eles vão ser reduzidos pela metade. Então, por exemplo, se a comissão eleitoral é formada com 60 dias antes da eleição, num processo normal, ela vai ser formada no máximo 30 dias antes da eleição. Se no máximo a gente tem que ter 15 dias de inscrições, esses dias de inscrições vão ser reduzidos à metade. E assim sucessivamente. Certo? Outra coisa importante é que esse mandato, que a gente pode chamar de um mandato tampão, um mandato para finalizar o mandato anterior, ele deve ser compatibilizado com os demais membros. Tá? Então, os demais membros da CIPA, eles terão compatibilizado o tempo. Então, digamos que faltam 6 meses para finalizar a CIPA, então o membro foi eleito, ele vai ficar durante os 6 meses, porque senão ia acabar a CIPA e o outro membro que tinha sido eleito extraordinariamente continuaria por mais 6 meses. Então, sempre teria eleições, né? Então, esse mandato, né, extraordinário aí desse membro que foi eleito para complementar o mandato anterior, ele vai ter o seu mandato compatibilizado com os demais membros, ok? Outra coisa importante é que o treinamento que todo membro eleito recebe, ele vai ter que ocorrer extraordinariamente até 30 dias de sua posse. Ele pode tomar posse, mas esse treinamento tem que ser dado a esse ou esses, né, membros extraordinariamente eleitos, no máximo até 30 dias após a sua posse. Tá? Normalmente esse treinamento, gente, ele é concedido tanto a titulares quanto a suplentes antes do fim do mandato anterior. Normalmente acontece dessa forma. Tá? Mas ele pode ser realizado, né, no caso de primeiro mandato, num prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Então, sendo o primeiro mandato daqueles novos membros eleitos, esse treinamento ele pode ser concedido 30 dias depois da posse, até 30 dias depois da posse. Certo? Tranquilos? E esse treinamento vocês, como profissionais, vocês podem fornecer, tá, gente? Isso daí, todo tipo de treinamento que vocês encontrarem dentro das NR, seja NR18, NR5, né, NR de caldeiras, vaso de pressão, enfim, todos esses treinamentos são matérias aí, são objetos que vocês podem explorar e vender como consultoria, tá? Então, por exemplo, um treinamento de CIPA, ele tem uma carga horária de 20 horas. Então, é um treinamento considerável, vocês conseguiriam aí tirar um bom rendimento realizando um treinamento desses aí, para empresas, enfim. Então, essas 20 horas, elas têm que ser distribuídas no máximo em 8 horas diárias, tá? E esse treinamento tem que ser realizado no horário de trabalho. Esse treinamento ele não pode ser realizado, por exemplo, depois que os indivíduos terminaram lá o seu turno de trabalho. Então, tem que ser no horário de trabalho. Ok? Tranquilo até aí, gente? Então podemos seguir, não é? Então vamos lá. Então, como é que funciona, gente, esse processo eleitoral? Eu já falei para vocês mais ou menos, né? Que existem alguns prazos. Então já falei para vocês que o presidente e o vice-presidente eles constituem a comissão eleitoral. Então, 60 dias antes de terminar o mandato, o vice-presidente, juntamente com o presidente, eles convocam as eleições. Tá? Com 55 dias antes, essa comissão ela é efetivamente, legalmente formada. Né? Na prática, quando eles convocam a eleição, a comissão já está formada. Mas essa comissão, legalmente, ela tem que ser formada no máximo até 55 dias antes do final do mandato.
né? Depois de formar essa comissão, a publicação do edital, chamando e informando os trabalhadores das novas eleições para a formação do mandato subsequente. Então, no máximo, 45 dias antes do final do mandato anterior, tem que haver a publicação e a divulgação desse edital. Já o período de inscrições, pessoal, não pode ser inferior a 15 dias. Tá? O mínimo de período de dias abertos para a inscrição desses profissionais é de 15 dias e tem que ser garantido o acesso a todos os funcionários, independentemente do setor em que ele trabalha, independentemente de filiação sindical ou não. Todos os funcionários seletistas que trabalham dentro da empresa, eles vão ter que ter o direito de se inscrever. E essas inscrições, elas correrão por no mínimo 15 dias. Ok? Já o ato da eleição, essa eleição não pode ocorrer num tempo inferior a 30 dias. É no máximo 30 dias antes do final do mandato. Tá? E por fim, o término do mandato. No primeiro dia útil subsequente ao término do mandato, os novos membros têm que tomar posse e eles têm até 30 dias para receberem o treinamento. Ok? Então é assim que funciona o processo eleitoral da CIPA. É importante vocês saberem esses prazos. Esses prazos vocês vão precisar saber no dia a dia do trabalho de vocês, vocês vão precisar disso para fazer prova, vocês vão precisar desses prazos para prestar concurso público, enfim. Isso daqui vocês vão ter que ter em mente, tá, gente? Infelizmente, vocês vão ter que decorar. Eu sei que é chato, mas é importante vocês tenham isso em mente, ok? Ainda dentro do processo eleitoral da CIPA, gente, eu já falei para vocês que tem que haver garantia de estabilidade para todos os inscritos até a eleição, e aqueles que foram eleitos terão estabilidade também durante o mandato e um ano após o mandato. Tá? Outra coisa importante, e isso é uma dica para vocês também, ó, que vocês vão ter que guardar os documentos dessas eleições por um período mínimo de 5 anos. Às vezes as eleições acontecem, os membros são eleitos, mas pode ser que exista contestação, denúncias de fraude, enfim, vocês vão ter que estar com todos esses documentos. E esses documentos, legalmente falando, tem que estar de posse da empresa por um período mínimo de 5 anos. Tá? Importante vocês saberem. Outra coisa importante, ó, se não houver participação de 50%, né, mínimo de 50% dos empregados, ou seja, se menos de 50% dos empregados não forem à votação, a apuração dos votos é cancelada, não vai haver apuração dos votos, e a comissão eleitoral vai ter que organizar uma nova eleição num prazo máximo de 10 dias. Então, por isso é importante a participação de todos os funcionários. A gente sabe que muitas vezes é difícil que 100% dos funcionários eles consigam participar, mas é importantíssima a participação desses funcionários, até porque se a maioria, né, se menos de 50% participarem, né, se a maioria ficar de fora dessas eleições, essa eleição vai ter que voltar a estaca zero, né, e vai ter que ocorrer num prazo máximo de 10 dias. Então é importante que vocês também façam uma campanha de divulgação dentro da empresa, informar que a CIPA está sendo formada, o que a CIPA faz, quais são os direitos, quais são os deveres desses membros, certo? E em casos de denúncia, gente, essas denúncias, essas irregularidades, elas podem ser protocolizadas na unidade de descentralização do Ministério do Trabalho, né, que hoje não é mais o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje é a Secretaria do Trabalho, que é vinculada ao Ministério da Economia. E tem-se, no máximo, aí, 30 dias após a posse dos novos membros para se fazer essas denúncias. Então é importante que o prazo de denúncia seja realizado, né, para que esse prazo não seja estourado. Okay? No caso de decisão pelo órgão superior, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, a anulação dessa eleição, terá que ser realizada uma outra eleição. E aí o prazo para a realização dessa eleição, no caso de anulação, é de 5 dias. Então é importante vocês ficarem ligados nisso aí também. Tá? Mas enquanto a eleição ela não acontece e os membros
eleitos, né, deverão ser eleitos a partir de uma nova eleição não acontecer, tem que ficar assegurada a CIPA anterior a prorrogação do seu mandato, né, para que a empresa não fique sem comissão interna durante aquele intervalo da anulação, processo de anulação, processo de formação de novos membros, né, novas inscrições da própria eleição e do treinamento também. Ok? Tranquilos até aí, gente? Vamos respirar um pouquinho fundo, né? Espero que estejam todos entendendo. Acho que CIPA é um assunto extremamente interessante para vocês. E como técnico de segurança do trabalho, vocês podem ganhar muito dinheiro aí só realizando trabalhos relacionados a CIPA, montagem de CIPA, treinamentos, enfim. É um campo interessante para vocês. Ok, gente? Mas vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho de transferência de membros da CIPA. Então a NR5, gente, digamos que a gente tem aí uma empresa que ela tenha várias filiais. Então digamos que eu tenho um membro lá da CIPA na empresa, em uma dessas filiais, e esse membro da CIPA é um membro muito ativo, enfim, e digamos que o empregador não está gostando, o chefe dele não está gostando. Então esse chefe quer transferir ele para outro setor, para outra unidade. Isso, via de regra, é proibido. Tá? A transferência de membros da CIPA é proibida para qualquer outro estabelecimento, sem que haja anuência do trabalhador. Agora, existem algumas situações em que isso pode ocorrer. A própria NR5 ela traz essas situações, que é quando o empregado ele exerce cargo de confiança, né, e aí ele pode sim ser transferido. Quando o próprio contrato de trabalho dele tiver implícito ou descrito lá, que possa haver essa transferência. Em casos de real necessidade, às vezes o cara tem um cargo que ele precisa estar em outra empresa, em outra unidade. Tá? Então, nessa situação pode ocorrer. E no caso do estabelecimento ele ser extinto. Imagina que a unidade dele lá, a filial, foi extinta e ele foi remanejado para outro lugar. Nesse caso ele pode. Mas via de regra, não é permitida a transferência de membros da CIPA. Ok, gente? Tranquilos até aí? Eu acho que sim. Né? Mas aí eu vou avançar e vou falar um pouquinho para vocês também, ó, de casos. Imagina vocês, de centros comerciais, centros industriais, né, onde existe mais de uma empresa instalada. Ou até mesmo naquelas situações onde a gente tem empresas, né, terceiras contratadas. Então, a NR5 ela fala o seguinte, gente, que quando a gente tem empresas instaladas em centros comerciais e centros industriais, deve ser garantido, né, a interação entre esses membros da CIPA, dessas empresas que formam esses centros comerciais e industriais, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações. O fato de elas serem empresas diferentes, mas estarem dentro de um mesmo centro, significa que um processo determinado produtivo, um determinado risco de acidente que pode acontecer numa empresa X, possa influenciar na empresa Y. Então é importante que haja esse mecanismo de integração entre as CIPAs para que elas possam estar trocando experiências, para que elas possam estar conhecendo os riscos que acontecem, que estão sendo expostos a trabalhadores de diversas empresas que formam esses centros comerciais e esses centros industriais. Ok, gente? No caso de contratadas e contratantes, como é que funciona? Imagine aí que a gente tem uma empresa. Essa empresa funciona num estabelecimento, que eu chamei de estabelecimento 1, né, que é a empresa que contrata as terceiras. Então, dentro desse exemplo que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo que eu tenho uma empresa, ela tem uma contratada A e uma contratada B. Digamos que ela contratou aí uma empresa para prestar serviço de manutenção elétrica e a outra é uma empresa de manutenção hidráulica. Então ela trabalha lá na minha empresa, né? Eu sou o dono da empresa, eu tenho uma empresa, contratei a empresa A e contratei a empresa B. Então eu como empresa tenho os meus funcionários que trabalham diretamente, são filiados à minha empresa. Eu tenho os funcionários dessa contratada A e eu tenho as funcionárias da contratada B. Então como é que funciona isso daí? Tá? Cada uma vai montar a sua CIPA.
Então, a minha empresa vai montar a sua CIPA, a contratada A vai montar a CIPA dela e a contratada B vai formar a sua CIPA. E tem que ser garantido mecanismos de integração entre essas CIPAs, tá? Entre os membros dessas CIPAs. Por quê? Para que se possa conhecer o risco de trabalho e para que todos os trabalhadores, independentemente se eles estão ligados à contratada A, B ou diretamente ao estabelecimento contratante, eles possam estar protegidos. Tá? E o dimensionamento vai ser dado também por estabelecimento. Ok? Tranquilos aí? Eu acho que sim. Então, gente, a gente finaliza aí essa parte mais teórica, né, da norma regulamentadora 5. A gente viu aí as atribuições da CIPA, nós vimos quem de dever tem que constituir essa CIPA, nós vimos aí lá na tabelinha como é que se faz um dimensionamento da CIPA, né, utilizando o grupo ao qual a empresa pertence, o número de funcionários. Nós vimos também aí como é que funciona a CIPA, qual é a duração do mandato. Nós vimos também agora há pouco as questões relacionadas à integração de CIPA, a transferência de membros. E por fim, gente, essa segundo encontro aqui relacionado à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é tudo regulamentado pela NR5. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, vocês vão encontrar diretamente na NR5. Para finalizar o nosso conteúdo que fala sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, relacionados aí, ligados à nossa disciplina de Programas de Segurança do Trabalho, eu ainda vou precisar conversar com vocês sobre CIPAs específicas. Tá? Como assim, professor? Tudo que eu falei para vocês agora é uma norma geral. Tá? Então, todas as CIPAs, via de regra, tem que seguir NR5 e tudo isso que eu falei para vocês. Tudo que eu falei no primeiro encontro e tudo que eu falei no segundo encontro é a regra. Porém, contudo, todavia, existem setores da economia que existe uma regulamentação, tá, específica para a formação dessa CIPA. Então, o que é que a gente vai ver no nosso próximo encontro? No terceiro encontro, que vai falar sobre CIPA. Nós vamos falar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção Civil. Então, vocês vão ver que existem algumas questões específicas estabelecidas pela NR18. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a CIPAMIN, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Mineração. Nós vamos falar sobre a CIPA-TP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a Comissão Interna da Prevenção de Acidentes no Trabalho Aquaviário. E por último, para a gente finalizar de vez, nós vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural. Então, esses setores da economia, construção civil, mineração, trabalho portuário, trabalho aquaviário e trabalho rural, são setores que na própria ANR eles vêm discriminando como é que é a formação do processo de CIPA, quantos membros, a partir de quanto. Então, tudo isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá? Que é o nosso terceiro encontro sobre CIPA. E aí a gente finaliza de vez todo o conteúdo de CIPA. Ok, gente? É importante vocês ficarem sabendo disso. Eu sei que ficou um pouco longa a aula de CIPA, mas é proporcional à importância do assunto para vocês. Ok, gente? Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Né? Mais um encontro da nossa disciplina de Programas de Segurança do Trabalho. Eu espero que todos vocês estejam bem e aguardo vocês no próximo encontro para que nós possamos discutir e falar mais um pouco sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e, subsequente, os outros assuntos que fazem parte da nossa grade curricular da disciplina de Programas de Segurança do Trabalho, do curso técnico de Segurança do Instituto Federal de Pernambuco,
de Abreu e Lima. Então um beijão no coração de vocês, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Um abraço em todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.